Aleluia. Glória a Deus. Acho que agora sim o pessoal vai começar a conseguir ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Deus poderoso. Teve alguém que conseguiu entrar. Quem que é? Eu não tô conseguindo ver. Entrou e saiu. Shalom, boa noite, Vinícius. Paz do Senhor. Tá tudo meio novo. É a primeira vez que a gente tá fazendo por aqui. Mas vai compartilhando com o povo. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Aleluia, Jesus. Saudade de você, viu? Mas saiba que você está presente em nossas orações. Sabemos que o Senhor conhece a cada coração, a cada vida e a necessidade que cada um porta dentro daquilo que vive, daquilo que passa naquele momento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Agora tá aparecendo as mensagens. Tá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te glorificamos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Pessoal que foi entrando, dá um oizinho pra gente saber quem que tá entrando. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, Gabriela. Shalom. Shalom. Pessoal que foi entrando, dá um oizinho pra gente saber que vocês estão aí. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Deus poderoso. Glória a Deus. Estamos em 17 pessoas. Glória a Deus. Vão entrando, gente. Compartilha com mais alguém. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Vocês que estão aí, dá um shalom, dá um oizinho pra gente saber que vocês estão aí. Aleluia. A gente já vai começar, amém? Vou esperar 8 minutinhos de live, falta só 3. Eu vi aí, Gabi. Aleluia, Jesus. Aleluia. Gente, eu vou só compartilhar aqui, porque o pessoal tá falando que não tá conseguindo entrar. Glória a Deus. Pronto, agora o pessoal disse que vai conseguir entrar. Vamos ver. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Aleluia. Deus poderoso. O pessoal vai terminar de entrar e a gente já vai orar. Vamos que vamos, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações e eu confesso que eu passei o dia com o meu coração assim, com muito temor na presença do Senhor, preparando uma palavra para o coração de vocês. Shalom, paz do Senhor, pastora Maria, toda a sua casa, que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um que está entrando aí, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nessa noite nós glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Estamos aqui reunidos para a glória do nome dele, né? Com tantas coisas para nós fazermos, ou talvez para você escolher, e você escolheu a melhor parte, que é vir ouvir a palavra do Senhor. Deus é bom. Vamos começar? Eu acho que todo mundo já está aí, né? Já deu 7 minutos. Vamos começar. Eu quero primeiramente fazer uma oração e então entrar na palavra, porque eu acho que é o que está faltando hoje em dia na vida, no coração das pessoas, no seu dia a dia, que é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Senhor Deus e Pai, eu te engrandeço, Senhor, e eu quero orar pelos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, já início de madrugada aqui na França, Pai, nós queremos interceder pela vida dos teus filhos. E pedir, Senhor Espírito Santo, que o Senhor abra o entendimento deles, que o Senhor abra o coração deles, Pai. Que eles possam estar aptos, preparados, Senhor, para receber essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, já desde agora eu quero interceder pelos lares, Senhor. Que aonde o áudio desse vídeo entrar, Senhor, que a tua presença ali esteja, Senhor Jesus. Que ali o Senhor faça morada, que ali o Senhor possa trazer transformação, que ali o Senhor possa trazer a restauração pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a ti que o Senhor venha trazer a paz que esse lar necessita, que o Senhor venha trazer a cura que este lar busca, Pai, a libertação em vidas que essas pessoas precisam. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a ti, Pai, que a tua presença entre nesses ambientes, Pai, entre dentro desses lares, Senhor, e em nome de Jesus, que faça a transformação, Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço agora, Pai, se há alguém enfermo, se há alguém necessitando de cura, em nome de Jesus, Pai, visita agora. Senhor, prepara o teu povo, o coração do teu povo como uma terra, Pai, sedenta por água, sedenta por uma semente. Pai, que essa terra seja preparada, o coração de cada um aqui preparado para receber, Pai, essa semente espiritual, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada coração, para cada família aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra já desde o início, Pai, uma palavra de restauração sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz com o Senhor Espírito Santo, porque o Senhor tem nos dado, né, os cuidados, o zelo. E eu quero que vocês abram a sua Bíblia
comigo lá em Mateus, capítulo 25, no versículo 15, em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer ao Senhor pelos meus intercessores que estão aí na live, glória a Deus. Irmãos, eu acho incrível que as pessoas esquecem de dizer isso, né? Todo líder precisa de intercessor. Shalom, seu intercessor. Todo mundo precisa de alguém. Se você está onde você está hoje, com vida, se Deus te preservou com vida, é porque você dependeu da oração de alguém, da intercessão de alguém, em algum momento da sua vida, da tua trajetória, do seu ministério. E nós precisamos render glórias ao nome do Senhor, porque o Senhor prepara de tempos em tempos alguém para caminhar ao meu, ao seu lado. Amém? Mateus, capítulo 25, no versículo 15 em diante, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediante a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou ao senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes em mim 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. 21. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse o Senhor: sabendo que és um homem severo, que ceifas aonde não semeastes e ajuntas aonde não espalhastes. 25. Receoso, escondi na terra o teu talento, que aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o seu talento, e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe é dado, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe terá será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Paz do Senhor a todos que entraram aí depois. Nós estamos lendo Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Amém? Vamos lá, nós lemos aqui na palavra do Senhor e eu quero dar como um título para essa palavra: para quem surgem as grandes oportunidades. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus fiel, que até mesmo quando nós não merecemos, Ele cuida de nós.
A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor deu de acordo com a capacidade que cada um tinha de receber. O fato de cada um ter recebido de acordo com a sua capacidade traz em nós o pensamento de que cada um de nós já nasce com um propósito. Alguns têm a força de suportar mais que outros, alguns têm o discernimento de lidar com algumas coisas e ser mais forte do que outros, e alguns, assim como no texto, tudo que recebe nunca consegue resolver ou prosperar ou crescer em nada. Nós precisamos entender que o Senhor ali traz através desse texto uma parábola para nós entendermos no mundo real o que tem acontecido na vida financeira, na vida espiritual e na nossa vida física. Nós precisamos entender algumas coisas nesse texto. A gente precisa compreender o fato de que o Senhor, ele deu para um 5, para outro 2 e para outro 1. Por que 5 para 1? Porque ele olhou e viu uma capacidade maior para administrar aquilo que o Senhor lhe tinha dado. Para o outro, ele deu 2, ou seja, uma meia medida. Mas para o outro, ele viu um pouco menos de capacidade e provavelmente ele deve ter pensado, vou depositar menos. Nós precisamos entender que o fato de alguém enterrar um dom nos traz a impressão e a ideia de desleixo, descuidado, relaxo, indiferença ou pouco esforço. Nós precisamos entender na palavra do Senhor que tem pessoas que não têm cuidados, nem amor, ou é relaxado, ou trata com indiferença aquilo que o Senhor faz na vida dele. E uma pessoa assim, certamente ela é frustrada a ponto de olhar para a vida dos outros e sempre dizer a mesma frase: ah, mas fulano tem sorte. E nós, lendo as escrituras, nós vamos entender que Deus dá as mesmas oportunidades para nós, para cada um de nós, assim como deu para cada um dos seus servos nesse texto. Nós precisamos entender que conforme a nossa capacidade, o Senhor faz algumas coisas. Eu fui pesquisar e um talento naquela época podia simbolizar um talento de ouro. E a medida dele passava mais ou menos em 35 quilos cada talento de ouro. Então, a gente precisa fazer um cálculo base. Entenda, eu estou fazendo uma introdução para poder trazer em vocês a revelação do que Deus tem dentro dessa palavra. Nós precisamos entender, então, que um talento era 35 quilos de ouro. Mas um desses homens não recebeu 35, recebeu 175 quilos. E o que eu acho incrível é que ele conseguiu transformar isso 5 vezes mais. Nós precisamos entender que o segundo recebera 70 quilos. Então já não era 70, eram 140 quilos. Assim como o que recebeu um talento, que devia ser 35 quilos, que seriam 70. Mas esse um decidiu enterrar, e aquele senhor foi bem claro em dizer: olha, se eu soubesse que você ia enterrar, eu teria dado aos banqueiros, porque eu teria recebido juros. O Senhor nessa noite está fazendo uma pergunta para nós: o que nós temos feito com o que Ele entregou às nossas vidas? O que você tem feito com o casamento que Deus te deu? O que você tem feito com os filhos que Deus te deu? O que você tem feito com a empresa que Deus te deu? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? O que você tem feito com a unção que Ele derramou na sua vida? O que você tem feito com todas as preciosidades que o Senhor trouxe à sua vida, de acordo com a sua capacidade? Nós precisamos analisar o texto e entender que o Senhor, Ele nos entregou para que nós tenhamos cuidado,
respeito, amor, zelo. A ordem em questão e a questão central do texto é a forma que nós tratamos os talentos e de que maneira nós vamos desenvolver o que o Senhor colocou nas nossas vidas. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos? Porque o que enterra, ele simplesmente pegou a única oportunidade que ele tinha e jogou fora. Será que você tem sido esse tipo de pessoa que quando Deus te dá uma oportunidade, você joga fora e depois você ainda responsabiliza os outros dizendo, olha, não deu certo porque eu preferi guardar e cuidar daquilo que o Senhor me deu? Ou porque você tinha medo de arriscar? Eu quero te trazer uma revelação já dentro da palavra para que você entenda. Deus está dizendo bem assim para você, se eu te dei mais do que um talento é porque eu sei a capacidade que você carrega. E eu acho bom você que entrou dentro dessa live começar a entender a capacidade que Deus vê em você. E você utilizar disso com autoridade para multiplicar, para alavancar, para prosperar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia vai dizer que quem dobrou os seus talentos, às vezes na boca de quem é frustrado e quem enterrou o seu talento, vai dizer que é sortudo. Vai dizer, mas ele conseguiu alcançar isso porque ele tinha influência. Porque ele tinha mais conhecidos do que eu. Só que nós precisamos entender que quem enterra o seu próprio talento, enterra porque às vezes é orgulhoso, porque é fofoqueiro, porque prefere ter inveja dos outros. Você já viu aquela pessoa que quando você consegue construir algo, ela olha e fala, nossa, como pode? Eu merecia mais do que ele. Nós vivemos em um tempo que no cristianismo as pessoas não querem ver o crescimento do próximo. Elas falam que querem ver você feliz, mas elas não querem ver você mais feliz do que elas. Elas falam que querem ver você prosperar, mas não querem ver você mais próspero do que elas. Elas falam que querem ver você ser usado por Deus, mas a partir do momento que Deus começar a te usar mais do que elas vão querer matar e tirar os talentos que Deus deu para você. Todos nós temos a mesma chance e a mesma oportunidade. Lá em Salmo 115, eu vou abrindo com vocês, porque tudo que eu vou falar aqui tem na palavra do Senhor. Lá no Salmos 115, versículo 11 vai dizer assim, os que confiam no Senhor, os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, e Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Deus está dizendo dentro da sua palavra, olha, não importa qual foi a quantidade de talentos, se você não enterrar, eu vou abençoar quem tem pouco, mas quem também tem grandes talentos. Mas a maioria das vezes, o que nós fazemos é parar para olhar para o outro, quantos talentos ele ganhou. O que ele está fazendo com o talento dele? E nós esquecemos que o tempo que nós perdemos para olhar para os outros, nós estamos enterrando o que nós recebemos. E nessa noite Deus está dizendo, olha, a oportunidade só surge para quem tem preparo e capacidade. Parem para analisar algo aqui comigo. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor nos dê oportunidade, mas será que nós nos capacitamos e estamos preparados para receber essa oportunidade? Eu vejo gente brigando por causa de altares e Deus está dizendo, olha, eu te dou oportunidade no seu trabalho todos os dias de falar do meu amor. Eu vejo gente brigando por fazer um evangelismo e Deus está dizendo, eu estou
te dando oportunidade todos os dias, num ponto de ônibus, dentro do Uber, num supermercado, numa praia, aonde você for. O talento que Deus te deu é você que vai multiplicá-lo. Nós precisamos entender isso e viver isso na prática. Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10, vai dizer assim. Aleluia, Jesus. Se o ferro está embotado e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se você for ler em Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10, vai falar sobre a excelência da sabedoria. Mas mais interessante que isso, vai falar sobre um lenhador que catou o seu machado e afiou ele para um bom trabalho. Nós precisamos entender que o Senhor dá para nós algo e cabe a nós termos sensibilidade e o prazer de melhorar, de fazer crescer, de fazer prosperar. Nós precisamos entender que aquele senhor, todas as vezes, enquanto os outros estavam preparados para trabalhar e caçoar dele, ele parava durante um período, descansava, alimava o seu machado, enquanto os outros caçoavam, dizendo: olha, a gente vai trabalhar melhor que você. E ele era mais velho, os outros eram mais novos. Leiam depois o texto. E eu quero explicar de uma forma clara para que você entenda. Nós precisamos entender que o mais velho estava preparado, capacitado. Ele sabia trabalhar com a ferramenta que ele tinha. Será que você sabe fazer algo bom com aquilo que Deus está te dando? Será que você tem bom manejo? Será que você está preparado, capacitado para saber trabalhar com tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos? A Bíblia vai nos ensinar que ele afiava o corte do seu machado e descansava enquanto fazia isso. No final do dia, quando foram ver quem produziu mais e quem produziu menos, a Bíblia vai nos trazer à luz da sua palavra que aquele senhor havia produzido mais. Então todo mundo ficou indignado, dizendo: olha, mas não é possível. Eu quero abrir um parêntese aqui e conjecturar com você. Pode ser que alguém olhou para ele com olhos altivos, e para quem não sabe o que é olhos altivos, é olho gordo, inveja, zoião, né? Nós precisamos entender que pode ser que alguém olhou para aquele senhor e disse: impossível. Ele parava para limar o seu machado, para afiar o seu machado. E como que ele conseguiu trabalhar melhor do que nós? E Deus está dizendo algo muito profundo aqui dentro dessa palavra. Está dizendo assim para mim e para você: é porque ele estava preparado. Ele estava capacitado. Irmão, não é sobre quem chega mais rápido, é sobre quem chega e permanece. Deu para entender isso? Não é sobre quem cresce mais rápido, não é sobre quem tem mais, não é sobre quem é mais rico, não é sobre quem entende, está capacitado, está focado dentro daquilo que Deus deu para ele. No final do dia, quando foram ver se ele produziu ou quem produziu mais, viram que aquele senhor havia sido mais produtivo. Porque enquanto ele estava afiando o seu machado e descansando, os outros ficavam perdendo tempo para caçoar, para falar mal. Enquanto ele voltava e trabalhava com mais rapidez e precisão no seu corte. Parem para analisar algo aqui. Às vezes a gente fica preocupado porque a gente está vendo o outro lá se matando. Nossa, sufocado, desesperado. E Deus está dizendo para mim e para você: ei, não se mate, mas tenha cortes efetivos. Tenha precisão naquilo que Deus te deu para fazer. Você vai ver resultado quando você for forte, persistente. E quando você tiver precisão para fazer aquilo que Deus te deu. Entenda, quem é capacitado é preparado. E a gente aprende a não ficar olhando para o que os outros estão fazendo.
Uma pessoa que ouve uma direção de Deus não vai parar para discutir com os outros que não ouviu. Entenda isso. É o que nós fazemos na maioria das vezes. Aleluia. Nós precisamos entender que na maioria das vezes as pessoas não escutaram aquilo que nós escutamos de Deus. E aí, sabe o que acontece? Às vezes a gente quer justificar com pessoas que não entendem sobre o que a gente está falando. Sobre o que Deus falou conosco. E aí você só vai perder o seu tempo. Vai deixar de fazer aquilo que Deus te ordenou para fazer. Vai deixar de prosperar nas áreas que Deus falou que você prosperaria. Nossa, mas a outra pessoa está trabalhando mais que eu. Nossa, mas a outra pessoa tem mais do que... Entenda, foque naquilo que Deus deu para você. Faça com excelência aquilo que Deus deu para você. Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10 vai dizer: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Irmão, não vai achando que Deus vai ficar esperando você. Ai, quando Deus prosperar, eu faço. Deus está dizendo, se você não fizer agora, sem estar próspero, você não vai fazer quando você prosperou. Eu vou revelar algo aqui para vocês dentro da palavra do Senhor. Aquele que tem costume de não orar, não buscar, não jejuar, não adorar ao Senhor, não consagrar ao Senhor o seu dia, não consagrar ao Senhor a sua empresa, não fazer nada disso ao Senhor, quando ele prosperar, ele também não vai fazer. E muitas das vezes a gente está perdendo o nosso tempo. A gente está perdendo e enterrando tudo de precioso que Deus tem dado para nós. Porque a gente espera ter muito para poder cumprir com pouco. E Deus está dizendo, não espere ter muito, seja fiel no pouco. Nós precisamos entender que nós temos que ter permanência, ser focado. Temos que estar aptos para trabalhar com aquilo que Deus nos dá. O Senhor deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Entenda isso. Por que tem pessoas que não podem receber muito de Deus? Porque ela não tem capacidade de administrar nem um pouco. Ah, meu Deus, é muito forte isso. Essa tarde Deus estava falando muito comigo dentro dessa palavra. Eu acordei no período da manhã e eu fui consagrar ao Senhor o meu dia. E o Espírito Santo disse, olha, aquele que não é fiel no pouco, certamente não é fiel quando eu der o muito. É por isso que tem gente que enterra o que Deus dá, porque não está preparado, habilitado para prosperar dentro daquilo que Deus tem. Quem recebe enterra. Quem recebe 2, dobra. Quem recebe 5, você entendeu? Faz 10. O que você tem feito com o que Deus deu para você? Capacidade, mas a necessidade é igual à oportunidade de Deus. Eu vou repetir para você entender. Se você é capaz, Deus te dá uma oportunidade. Você entendeu isso? Você entendeu que Deus está dizendo, olha, se você é capaz e tem uma necessidade, eu vou te dar uma oportunidade para vencer. Nós precisamos entender que quem tem capacidade, vê uma necessidade, ele atende. E é por isso que Deus prospera. Entendam isso. Às vezes, as pessoas que são frustradas vão olhar para nós e vai dizer, olha, é sorte. Porque Deus faz na vida dos outros, mas não faz na minha. Mas nós temos que entender que nem tudo é sorte, é propósito. José, ele aprendeu com seu pai a tomar conta do rebanho.
A Bíblia vai dizer que enquanto José aprendeu com seu pai para cuidar bem do seu rebanho, quando ele chegou na casa de Potifar, ele já sabia cuidar da casa de Potifar. E quando ele soube, quando ele entrou dentro da prisão, ele sabia tomar conta da prisão. E tudo isso era um preparo para que ele fosse um ótimo governador, de acordo com o que Deus tinha de propósito na vida dele. Então eu sei que tá difícil, eu sei que está doendo em você, todas essas etapas, todas essas fases. Mas o Senhor me enviou aqui como profetisa, como mulher dele, para dizer para você: aproveite cada etapa, evolua em cada etapa, cresça, aprenda, se prepare para viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Às vezes a gente espera ter para dar, a gente espera ter para profetizar, a gente espera. E Deus está dizendo: ei, José não tinha nada senão a fé daquilo que eu mesmo dei em sonho para ele. José estava preso, mas eu imagino que ele orava como homem livre. Ah, meu Deus, eu preciso trazer isso ao teu coração. José, enquanto cuidava do pasto, do campo, do rebanho de seu pai, ele estava aprendendo, ele fazia com amor. Era simples, mas ele fazia. Era pouco, mas ele fazia. Quando ele foi para a casa de Potifar como escravo, mesmo como ele fazia o seu melhor. E aí eu volto em Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10. Tudo quanto vier à sua mão, faz conforme as tuas forças. Faça melhor, seja mais forte, sustente o propósito que Deus deu às suas mãos. O que nós temos feito com os talentos que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com os talentos que o Senhor tem depositado em nossas mãos? Tudo que José passou era somente um preparo para que ele pudesse governar. Entenda, Deus não está querendo te matar no meio dessa situação que você está passando. Deus está dizendo: eu estou te ensinando a ter governo sobre a sua vida, a ter governo sobre a sua casa, a ter governo sobre o teu dinheiro, a ter governo sobre os sonhos que eu te dei, assim diz o Senhor. A necessidade mais a capacidade é igual a oportunidade. José era capacitado, viu uma necessidade, atendeu, e ele foi capacitado através da oportunidade. José passou por essa etapa. E Deus só dá o que você tem capacidade. Eu vou repetir para você entender. Capacidade de administrar, capacidade de suportar, capacidade de resistir. O desejo de adquirir algo tem que ser muito grande no meu e no seu coração. Quantos de nós, quando nos convertemos, víamos alguém falar em línguas estranhas? E a gente falava assim: meu Deus, eu só queria esse dom. E a gente começou a orar, jejuar, buscar, até que o Senhor trouxesse esse dom sobre nós. E aí alguém olhou e disse: meu Deus, eu quero ter o dom de revelação. E ela começou a buscar, a orar, porque ela recebeu um. E ela começou a multiplicar aquilo que Deus deu a ela. A fome e a sede dela sempre foi maior. Lá em 1 Coríntios 14, no versículo 1 e 2, vou ler só 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os que profetizei. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala em mistérios. Aqui zelo, em outras versões, em outras traduções, vai estar desejo.
Nós temos que ter o desejo de adquirir algo a mais, um dom maior, o desejo de crescimento dentro daquilo que o Senhor tinha, dentro daquilo que o Senhor depositou para nós. Será que você está tendo desejo pelas coisas de Deus? Fome, vontade? Ou você é do tipo que, tá bom, eu vivi isso e tá bom, não preciso mais. Vou enterrar, porque eu não quero sofrer, eu não quero viver algo mais profundo. Vou continuar lendo com você, lá em Josué. Aleluia. Glórias a Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluia, Jesus. Estou usando a Bíblia do Paulo aqui. Tá um pouco mais ruim para achar, porque eu não estou acostumada com ela. Vai estar escrito: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E tudo quanto você fará em seu caminho prosperará e serás bem-sucedido. Eu vou trazer a existência para você entender. Você está esperando Deus te prosperar e Deus está te dizendo: eu já dei o necessário, cabe você multiplicar ou não. Depende de mim e de você. Qual é a sua fome, a sua sede, a sua busca, o desejo, o cuidado pelas coisas que Deus já te deu? Tem pessoas que têm um dom, irmão, que às vezes a gente se pergunta: o que essa pessoa está fazendo que ela não virou um milionário? Ela não virou um homem sucedido, uma mulher bem-sucedida? Vivemos em um tempo que as pessoas estão perdidas dentro dos seus propósitos. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, vai dizer assim: confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Você sabe qual é o nosso problema? A nossa maior luta não é com o nosso físico, é com o nosso emocional, muitas das vezes. É com o nosso espiritual. Nós estamos deixando de cumprir o propósito que Deus nos deu. Nós deixamos de cumprir o propósito, os desígnios, os pensamentos que Deus deu para nós. Desejo mais vontade gera capacidade. Deu para entender? Comece a gerar desejo pelas coisas de Deus. Eu vejo pessoas dizendo assim: nossa, apóstola, como você sabe? Nossa, mas quando irmão, eu vou trazer para vocês entenderem. Quando eu comecei, a gente ia em 8 pessoas dentro de um Fusca para mata para orar. E todo mundo falava, porque na época era uma febre as irmãs louvar. E as pessoas falavam assim, e eu amava louvar a Elaine de Jesus. Quem é que é mais antigo vai lembrar, aqueles CDs que falava É Como Pérola, né, da Elaine de Jesus. E eu lembro que eu ia para o monte, irmão. E eu não esperava uma oportunidade. Eu louvava lá. Ei, irmão, eu já preguei para 2, 3 pessoas, como se eu estivesse pregando para um ginásio. Tem pessoa que espera aparecer uma grande oportunidade para ele fazer o melhor dele. E Deus está dizendo: faça o seu melhor, mesmo que com pouco, mas faça com a sua força, faça o melhor que você puder.
E às vezes as pessoas querem ver Deus, porque a cidade inteira tem que estar dentro da minha igreja. Porque a cidade inteira tem. Glória a Deus se isso acontecer. Mas antes disso acontecer, Deus vai provar o meu e o teu caráter, a minha e a sua capacidade, dando em nós dons para que nós podemos multiplicá-los na presença dele. Se você ficar esperando Deus te dar tudo pronto, irmão, você vai enterrar o seu dom por medo de se frustrar. E você vai olhar para quem continuou fazendo e você que parou e ainda vai dizer: nossa, mas fulano é sortudo, né? Não é assim? Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, vai dizer que nós devemos fazer bem feito de toda a nossa força. Eu vou até ler para vocês. Eu deixei marcado aqui no caderno, mas eu vou ler para vocês entenderem. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 15. Vi todos os viventes que andavam debaixo do sol, e um jovem sucessor que ficara em lugar do rei. Era a conta do povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade, correr atrás do nada. Nós precisamos entender que qual é o nosso problema? A gente começa a correr sem fazer o propósito de Deus. E em volta de coisas que não nos fortalecem. Eclesiastes também, capítulo 9, no versículo 10, vai dizer bem assim: tudo quanto vier à sua mão, fazei-o conforme as tuas forças. Deus te deu capacidade. Você sabe o que mais tem acontecido com o povo de Deus? É que Deus dá capacidade, Deus dá força, Deus dá estratégia, Deus dá estrutura. E o povo só fica chorando, reclamando e enterrando os dons que Deus deu. Você sabe por que tem igreja contra igreja? Porque cada um, Deus deu um tanto de talentos, e ao invés da pessoa estar focada no seu talento, ele está preocupado com o talento dos outros. Ao invés dele estar focado com as ovelhas que Deus deu para ele está preocupado com as ovelhas dos outros. Ao invés dele estar focado com aquele projeto que Deus deu para ele está prestando atenção no projeto dos outros. E Deus te trouxe aqui nessa live para dizer: pare de se focar e perder tempo e gastar força com algo que não é seu. Mas se você estiver obediente e pegar os dons, as dracmas, entenda bem o que Deus está dizendo, os tesouros que Deus deu para você e multiplicá-los, você vai alcançar o propósito de Deus. Não estamos falando aqui somente de prosperidade, mas estamos falando o quê? Sobre fazer bem feito de toda a nossa força. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Fazei-o conforme as suas forças. Deus está vendo se você está se esforçando ou não, irmão. Não adianta você falar para mim, pro seu pastor, pro seu líder, ir lá choramingar diante de Deus, sendo que Deus sabe que você tem capacidade de fazer melhor. Não adianta. Nós estamos jogando, nos tempos de agora, pérolas para quem é porco. Eu vou falar bem rasgado. A palavra do Senhor vai nos dizer: não deem pérolas aos porcos. Irmão, eu aprendi uma coisa: você quer aprender comigo, você quer ouvir da palavra, você quer crescer, você quer caminhar do meu lado, glória a Deus, vamos. Agora você quer ficar comendo palavras de fast food, que é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas vão lá, pegam qualquer palavrinha, brinca com aquilo, sem exegese nenhuma, sem palavra direito, malemar lê o texto e faz você engolir, como se fosse um fast food. E Deus está dizendo: ei, cadê o dom que eu te dei? O que você tem feito com esse dom? Ande com pessoas que te façam crescer. Efésios capítulo 4. Versículo 15. Vai dizer assim: mas seguindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o Senhor, o cabeça.
Em outras versões vai estar, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, nós temos que crescer em tudo. Eu vou dizer de novo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Em Cristo, que é o cabeça. Você faz parte de um corpo. E Deus está dizendo, ei, você também é parte vitalícia. A igreja, ela não é para ser morta, ela é para ser orgânica. Ela é um instrumento vivo. Ela cresce, ela floresce, ela dá frutos e frutos permanentes. Por que que você vê hoje em dia o povo falando que aceitou Jesus? O povo um dia tá profetizando, no outro tá lá no mundo amaldiçoando, no outro tá lá pecando, no outro tá destruindo, porque o coração dele nunca foi cativo de verdade em Deus. E Deus está dizendo, e você, o que tem feito com as dracmas, ou melhor, com os talentos que o Senhor tem te dado? Será que você tem guardado as coisas que Deus tem te dado? Deus coloca em nós para fazer a gente aprender, irmão, a dar valor e aproveitar cada oportunidade. Ele vê a nossa capacidade, mas vai de nós dar valor e aproveitar as oportunidades que o Senhor dá através da nossa capacidade e através da nossa fome, desejo de busca. Lá em Colossenses, capítulo 4, no versículo 2, nas entrelinhas, vai nos ensinar sobre nós aproveitar a oportunidade. Será que a gente está aproveitando as oportunidades que o Senhor tem dado para nós? Ou será que toda vez que Deus traz uma oportunidade, você olha e acha que não tem capacidade de cumpri-la? E aí, por esse motivo, você prefere enterrar os dons que Deus está te dando? Se você é pastor, se você é profeta, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, fique no chamado que Deus te chamou. Fique no propósito que Ele colocou na sua vida. Salmos, no versículo 1, versículo 2 em diante, vai dizer que o justo dá o seu fruto na extração própria. Eu vou dizer de novo, eu vou até ler, ou melhor, eu vou fazer melhor que isso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que dá o fruto no seu devido tempo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É a palavra do Senhor que está dizendo para mim e para você. Volto ao início do texto que eu disse para vocês. O tema dessa palavra é: para quem o Senhor dá as grandes oportunidades? É para quem tem capacidade, é para quem se esforça, é para quem tem desejo, é para quem tem cuidado com as coisas de Deus. O povo quer uma posição dentro da igreja, mas não tem disposição para estar nela. O povo quer o altar, o povo quer o microfone, o povo quer a unção, o povo quer um status, o povo quer um nome de autoridade. Mas eles não têm disposição para limpar um chão, para lavar um banheiro, para evangelizar nas ruas, para organizar a cadeira, para chorar com quem está chorando. E, gente, se você for conversar com todos os seus líderes, a liderança dele nasceu nos pequenos cuidados da disposição para o reino de Deus. Porque a disposição vai te levar para uma posição de destaque. Eu me lembro que quando estava acontecendo algum culto, eu falava, meu Deus, tomara que o pregador falte para eu poder ter a chance de pregar. Olha, misericórdia. Novo convertido, irmão. Só tá ali precisando de uma chance, um momento. É a fome, é a sede, é o desejo de busca do Senhor. Ele quer mais e ele quer mais.
Nós precisamos entender. Paulo diz aos Colossenses que tudo quanto fazer, fazer com o nosso coração. Quantas vezes, irmão, eu preguei na minha igreja, tá aí, pastora Maria, ela tá aí para testificar para vocês na live. Tinha uma, duas pessoas na igreja e eu pregava, irmão, de suar, como se eu revelava, irmão, como se tivesse 1 milhão de gente dentro da igreja. E quando tinha 300, a mesma coisa. Nós precisamos entender que nós não precisamos de uma posição para cumprir o propósito que Deus nos ordenou, o propósito que Deus nos deu. Eu lembro que na época da Covid, todas as igrejas parou, todo mundo estava desesperado, e todo mundo falando, meu Deus, está morrendo, tá isso, tá aquilo outro. E o povo falando, apóstola, mas se eu ficar em casa eu vou cair. Apóstola, se eu ficar em casa... Irmão, nós fazia visita nas casas pro povo doente, o povo era curado, e o povo ia para a igreja. O povo ia pro culto, e Deus livrava, Deus curava, Deus guardava, Deus revelava, Deus fazia. Irmãos, eu não fiquei esperando alguém me dar uma chance. Eu aproveitei a chance que Deus tinha me dado. Eu cumpri o propósito que Deus trouxe as minhas vidas, a minha vida, as minhas mãos. Faça para Deus como se você fizesse para 50 mil pessoas. Faça para Deus com a mesma excelência para uma pessoa como se fosse 50. As pessoas só querem fazer as coisas se for para ser lisonjeado, para ver só se as pessoas elogiarem. E não é assim, gente. Para trabalhar no reino de Deus, nós temos que ter disposição. Nós temos que desempenhar bem o nosso papel. Nós temos que cumprir o propósito de Deus. Fazer com excelência. Deus, ele não vai dar a chance para quem não quer. Ou melhor, ele vai dar de acordo com a sua capacidade. A questão é entre você e Deus. O que você vai fazer com o que ele está te dando? O que você vai fazer quando Deus trazer algo na sua mão? Será que nós vamos ser como aqueles servos que trabalhavam com o Senhor lá em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 10, que ficou caçoando, achando que ele não ia ter capacidade de cumprir o propósito? E vamos perder? Ou nós vamos ser que nem ele, com foco, com propósito, disposição, preparação? Será que nós não vamos entender até o Senhor voltar que nós temos que desempenhar o nosso papel com excelência? Vou repetir. Deus deu, aquele senhor deu 5 talentos. Eu conheço pessoa que prega, que louva, que profetiza, que cura, que revela. Glória a Deus. E através desses dons ele ganha vidas, ele restaura vidas, ele transforma vidas, ele cura vidas. Ei, irmão. Aí eu conheço pessoa que tem um dom de louvar, mas acontece uma luta, uma prova, uma situação, e ela deixa de louvar. Um único dom, e ainda enterra. Mas vai chegar o grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, e o Senhor vai perguntar, assim como aquele senhor, o que você fez com os talentos que eu te dei? A Bíblia vai dizer, trazei-lhes aqui, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Será que o Senhor está olhando em nós e está vendo em nós servos úteis? Será que você está disposto a pegar os dons que Deus te deu? Irmão, eu preciso falar isso aqui. O Espírito Santo está me incomodando de uma forma e eu preciso falar isso. Será que a oportunidade que você está pedindo de emprego,
de porta aberta, já não veio na sua mão e você que está fechando a porta? Às vezes a gente espera aquele emprego que vai nos pagar 10 mil reais por mês, 3 mil reais, 5 mil reais. E Deus está dizendo: olha, você vai começar com um, que você vai ganhar 1.000, mas eu vou te abrir oportunidade através da sua capacitação para que você rompa e alcance tudo aquilo que você necessita. Só que a gente fica esperando pronto. Senhor, tem que ser o de 10 mil reais. E Deus está dizendo: eu te dei a oportunidade, a capacitação já está aí. Então vai e alcança o propósito, multiplica os dons que eu já te dei. Mas não, sabe o que a gente faz? Quando vem uma oportunidade, a gente joga fora, porque a gente fala assim: ai, mas eu sou capaz de muito mais que isso. E Deus está dizendo: eu te dei capacidade de crescimento, de fortalecimento, de você cumprir o propósito com a excelência daquilo que eu te dei. O que você tem feito com os talentos que Deus tem dado a você? O que você tem feito com o ministério que Deus tem dado a você? Será que você tem sido um grande homem de Deus no seu trabalho, uma grande mulher de Deus no seu trabalho? Ou as chances e oportunidades que você tem desperdiçado, porque você sempre está esperando algo maior, melhor. Deus está dizendo: eu te dei de acordo com a sua capacidade. O esforço é seu de multiplicar e fazer render mais ou de continuar igual. A escolha é minha e sua. A chance que o Senhor tem dado é para mim e para você. Muitas das vezes o Senhor está dando chance para muitos e o que eles fazem? Se vitimizam e param de cumprir o propósito que Deus deu para eles cumprirem. Oh, aleluia! Eu não sei, irmão, você, mas Deus me deu um propósito de pregar a palavra do Senhor, independente de quantas pessoas vão entender, vão praticar, vão querer. O meu papel é pegar o dom que Deus me deu e continuar semeando sobre cada coração qual o dom, qual o talento. Ei, quantas coisas Deus tem te dado e o que você tem feito com aquilo que Deus te deu. O que nós temos feito com o que o Senhor trouxe de acordo com a nossa capacidade. Durante um grande tempo na minha vida, eu ficava me vitimizando, me vitimando, falando: oh, meu Deus, porque eu não sou a única filha, porque eu sou uma pessoa que sofri, porque eu fui uma pessoa abusada. Porque eu sou uma pessoa que nasci em uma família simples. Até o dia que Deus trouxe a minha realidade e me fez entender que a única que podia mudar o quadro da minha história era eu mesma. Pare de pegar os talentos que Deus tem dado às suas mãos e enterrado, porque o ambiente não condiz com aquilo que Deus te prometeu, porque a situação não parece ser tão boa. Ei, pegue aquilo que o Senhor te deu e multiplique, transforme, obedeça à presença do Senhor. Seja transformado através da sua palavra. Calabadarabaxore, calamandarabaxéria. Ao invés disso, nós fazemos o quê? Ah, Senhor, o Senhor só me deu um talento. Eu conheço mulheres aí nessa live que tem um testemunho tão impactante que colocariam o ginásio inteiro para chorar. Enquanto ela não entender a capacidade que ela carrega, o inimigo vai continuar soprando no ouvido dela que toda batalha, que toda guerra é muito grande para ela vencer.
Deus disse que faria, então fique no propósito. Continue fazendo render, continue fazendo multiplicar, continue aumentando tudo aquilo que Deus deu às suas mãos para que você fizesse. Aleluia. Sabe o que nós fazemos? Nós começamos a chorar, a reclamar, a olhar para os outros e dizendo: nossa, mas fulano tem mais sorte que a gente. E Deus está dizendo: se você se focar naquilo que eu te dei, você vai ver que não é sorte, é sobre persistência, é sobre capacidade, é sobre a necessidade que gera uma oportunidade na sua vida. Use as dificuldades que você tem passado para crescimento, para que quando o Senhor conclua a obra que Ele tem na sua vida, na sua casa, na sua família, irmão, você saiba administrar tudo aquilo que Ele vai te dar. Eu quero orar com você. E eu quero que você saia hoje dizendo: é, Deus tinha uma obra, Deus me deu capacidade, grandes oportunidades. Vou citar de novo. José cuidava dos rebanhos do seu pai. Foi para a casa de Potifar e sabia cuidar da casa de Potifar. Foi para a prisão e sabia cuidar da prisão. E agradeceu a cada momento porque ele sabia que era um propósito para Deus colocar ele para governar. Use das suas dificuldades para te fazer crescer. Porque oportunidade com preparação e capacidade é para te fazer alcançar o propósito de Deus. Então, não saia da presença do Senhor por nada. Não troque nenhum dos talentos que Deus te deu por nada. Não enterre os propósitos que Deus te deu por nada. Se Deus te deu um dom, multiplique-o. Se Deus te deu 2 dons, multiplique-o. Se Deus te deu mais, segundo a palavra do Senhor, como nós lemos, Ele dá de acordo com a sua capacidade. A sua capacidade de aguentar, a sua capacidade de carregar, a sua capacidade de vencer, a sua capacidade de crescer em cima disso. Apóstola, mas a minha vida é tão triste. Escreve um livro dela. Venda! Eu estou escrevendo os meus. Use da capacidade que Deus te deu para multiplicar a chance e os propósitos de Deus na sua vida. Faça da sua vida um testemunho vivo de que Deus dá a oportunidade para quem é capacitado para administrá-los. Amém? Vamos orar pelas vidas em nome de Jesus? Você que está enfermo, você que precisa de uma oração específica, uma porta de trabalho, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, todos estão aí? Dá um oi pra gente. Amém? Palavra poderosa que o Senhor separou aos nossos corações. O YouTube só me apresentou 1h20. Já estamos em 1h08. E eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Amém? Tive que correr um pouquinho. E o Senhor é bom, né? Aos poucos vai aumentando o tempo e nós vamos poder ficar mais tempo pelo YouTube. Vamos orar por cada vida, por cada ministério em nome de Jesus? Lembre-se, Deus te capacitou e te deu a oportunidade. Saiba que você é um propósito de Deus, um projeto de Deus. É por isso que você está de pé até agora. É porque Deus deu capacidade em você de cumprir um grande propósito. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos orar pela sua igreja, Pai. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha derramar das Tuas bênçãos. Senhor, em nome de Jesus, se durante essa live alguém está sentindo alguma dor, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura sobre a vida dos Teus filhos.
Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida da Sueli. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trabalhar nas áreas que ela necessita, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alcança, Pai, a vida dos teus filhos. Alcança, Pai, a vida da Letícia, da pastora Maria, do Vinícius, Senhor. O Senhor conhece a necessidade do coração dos teus filhos, Pai. E eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha fazer uma grande obra, que o Senhor venha restaurar aquilo que estava perdido, que o Senhor venha curar o interior dos teus filhos, Pai. O Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que aquilo que estava embaraçado, aquilo que estava destruído, aquilo que não tinha estrutura na vida dos teus filhos a partir de hoje, Pai, tenha um novo recomeço, uma reconstrução, uma transformação, Senhor. Eu quero orar pela vida do Lucas, eu quero orar pelo pastor André, Senhor, pela vida do Mário Vitor, Senhor, pela vida da Yasmin. Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, quebra agora, Pai, todas as palavras de maldição sobre a vida dos teus filhos. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida deles e segundo a tua palavra, Pai, que eles possam pegar os dons, os talentos, tudo aquilo que o Senhor forneceu sobre a vida deles, Pai, e possam ter excelência, exatidão, cumprir, Pai, duplicar, triplicar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deu às mãos deles. Senhor Espírito Santo, eu peço a ti, Pai, guarda os teus filhos. Vai dando livramento, Senhor, aonde nós não podemos alcançar, que as tuas mãos fortes alcance, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que os teus filhos hoje durmam, descansem, sabendo que o Senhor deu a eles grandes oportunidades. Que eles comecem a enxergar as oportunidades que o Senhor tem trazido no seu dia a dia. Senhor, que eles comecem a fazer o propósito que o Senhor ordenou a vida deles, Pai, todos os dias. Que eles possam fazer com excelência, assim como na sua palavra diz, com as suas melhores forças. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos como lá em Salmos, Pai, que fala sobre a gente dar o fruto no tempo certo. Ó Espírito Santo, tem pessoas aqui que estão passando por um processo e que não estão conseguindo dar frutos, Pai, porque estão passando por uma fase de sequidão em sua vida. Mas a sua palavra nos diz, Pai. Ah, Senhor Espírito Santo, que o Senhor é o Deus que abençoa, e aonde o Senhor abençoa, Pai, não tem ninguém que possa amaldiçoar. Pai, que eles sejam como ramos aos ribeiros de água, que dá frutos e flores, Pai, e florescem no tempo certo, lá como em Salmos 1, no versículo 1 em diante, Pai. Que os teus filhos possam entender, Pai, que tudo há um tempo, há um propósito, e que é tempo de pegar os seus talentos, é tempo, Senhor, de conseguir alcançar o propósito do Senhor, é tempo de multiplicar aquilo que o Senhor deu sobre a vida deles, é tempo de prosperar dentro das áreas que o Senhor deu, é tempo de alcançar as chances e oportunidades. Eu vejo aqui homens e mulheres de Deus, Pai, que estão achando que tem que enterrar a faculdade, os estudos, os projetos, as empresas, Senhor, por causa de coisas, por causa de pessoas, e Deus está dizendo, eu estou te dando talentos, eu te dou chances, eu te dou oportunidades, prospere em cima daquilo que eu te dei, de acordo com a sua necessidade. Em nome de Jesus, ó Pai, traz resposta dentro do teu propósito sobre cada coração, sobre cada vida, Pai. Eu agradeço pela vida dos teus filhos, Pai, eu os abençoo. Se há ainda alguém em nosso meio enfermo, eu libero uma palavra de cura, seja restaurado e curado agora, instantaneamente, em nome de Jesus. Se alguém precisando de uma porta aberta, Pai, eu profetizo pelo poder do teu nome, Jesus,
Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor, haverá telefonema essa semana, haverá uma porta aberta, Senhor, Senhor, e os teus filhos conseguirão, Pai, multiplicar, Pai, tesouros que o Senhor tem dado às mãos deles. Senhor, aquele que precisa, Pai, de uma restauração, aquele que precisa de restauração, Pai, dentro da sua vida, da sua casa, eu ministro, tudo será uma bênção em nome de Jesus. Pai, eu os abençoo pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. E aquele que recebe, diga amém. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Voltaremos aqui na sexta, peraí, no domingo, em nome de Jesus. Domingo vai ser às 6 horas da tarde aí no Brasil. Que vocês sejam restaurados, fortalecidos, curados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Lembre-se, o tema dessa mensagem é: Deus dá grandes oportunidades aos seus filhos. Então pegue as oportunidades, os tesouros que Deus tem te dado e multiplique, não jogue fora, não enterre, mas conclua e cumpra o propósito que Deus te deu, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.